Bom dia, pessoal. A aula de hoje será uma continuação da aula passada. Nós vimos as principais teorias de origem da vida, abiogênese e biogênese, e vimos que atualmente a biogênese ela possui mais evidências a favor e que é a teoria mais aceita. Só que ficou aquela questão, de onde surgiu a primeira vida? Ainda na aula passada nós vimos duas teorias que são o criacionismo e a panspermia, que embora não sejam teorias e que explicam essa nossa questão, elas não são muito aceitas na comunidade científica. Então na aula de hoje nós vamos falar da teoria mais aceita na comunidade científica e também vamos introduzir já um conteúdo de bioquímica falando um pouco sobre a água, perfeito? Então vamos lá então falar um pouco sobre a teoria de origem à primeira vida, digamos assim. O nosso planeta, pessoal, é importante nós falarmos sobre isso, porque o nosso planeta ele possui uma grande capacidade, no sentido de que tem muitos recursos que são propícios à vida, como, por exemplo, a água, a temperatura, a atmosfera, inclusive a questão da interferência lunar, tudo isso corrobora para que exista vida aqui. Bom, então o nosso planeta tem diversas condições muito boas para a vida. E como a primeira vida então surge na teoria que é mais aceita? Gostaria de apresentar esses dois senhores para vocês, que é o Alvarin e o Haldane. Eles criaram uma teoria, essa teoria foi desenvolvida lá na década de 20, tá? 1920, que é a teoria da evolução química. Eu vou explicar para vocês como essa teoria funciona, pessoal. Na Terra primitiva, o que nós tínhamos? Nós tínhamos várias atividades vulcânicas, vários vulcões entrando em erupção e liberando vários gases. Esses gases, pessoal, eles iam para a atmosfera e depois eles eram precipitados, se tornando o quê? Chuva e se juntando lá com os oceanos primitivos. E aí a interação dessas moléculas inorgânicas gerou o quê? Algumas moléculas orgânicas que nós chamamos de coacervados. Essas moléculas orgânicas são aminoácidos, proteínas, carboidratos e glicídios. E esses coacervados eles foram interagindo de tal maneira que eles começaram a formar alguns organismos autótrofos e organismos heterótrofos. Lembrando que autótrofo é aquele que produz o seu próprio alimento, sintetiza o seu próprio alimento a partir da matéria inorgânica, enquanto que o heterótrofo é aquele que obtém o seu alimento comendo outro ser vivo, ingerindo outro ser vivo. Então, temos aí o organismo autótrofo, o organismo heterótrofo, surgindo aí desses coacervados. E aí ocorre depois disso o que chamamos de processo evolutivo. Então, como surge a primeira vida aqui na teoria da evolução química? Nós tínhamos atividade vulcânica, essa atividade vulcânica liberava gases, esses gases depois eles eram precipitados, ou seja, sob a forma de chuva, eles caem juntamente diluídos na chuva nos oceanos, vira essa sopa química que chamamos de coacervados, que é cheia de moléculas orgânicas, e essas moléculas orgânicas interagem formando aí as primeiras células. Perfeito? E as primeiras células já são, obviamente, seres vivos. Perfeito? Até aqui? E, pessoal, existe um experimento que corrobora para essa tese, para essa teoria, que é o experimento de Miller e Urey, feito lá na década de 50. Olha o que eles fizeram. Bom, nós temos aqui a água. Essa água ela evapora por esse circuito aqui. E aqui, pessoal, o vapor d'água chega até esse ponto aqui, onde você tem interação de vários gases. Você tem vapor d'água, você tem metano, você tem gás nitrogênio, amoníaco, gás carbônico. Então, todos esses gases aí, eles interagem. E aí, depois dessa interação, você tem a saída dessa água, depois dessa interação com esses gases,
E essa água é refrigerada, então ela condensa, volta a ser líquida e depois ela é coletada. E aí, pessoal, nessa coleta você consegue perceber o quê? Você consegue perceber a presença de compostos orgânicos. Então, o experimento de Miller e Urey foi capaz de demonstrar que a interação desses gases com o vapor d'água, além também das descargas elétricas que eu não mencionei, mas na Terra primitiva era muito comum ter várias descargas elétricas. Então você tinha muitos relâmpagos, digamos assim. Então, tudo isso, essa mistura de gases com descargas elétricas, resfriamento, aquecimento, foi capaz de gerar algumas moléculas orgânicas, como proteínas, na verdade aminoácidos e alguns carboidratos bem simples, perfeito? Então, esse experimento demonstra que realmente essa mistura, essa sopa química, ela era capaz de produzir essas moléculas orgânicas. A grande questão que ainda tem, pessoal, é que de uma molécula orgânica com uma célula existe ainda um grande passo. E é esse grande passo agora que a ciência busca tentar explicar. Perfeito? Existe uma outra teoria, pessoal, uma teoria também super recente, que é a teoria das fontes termais submarinas. Nessas fontes termais submarinas, existe também a liberação de muitos gases, muito parecidos, pessoal, com aqueles gases lá da atmosfera da Terra primitiva. E esses gases são liberados por essas fendas submarinas. E aí, esse gás sai, ele se encontra com essa água fria e aí forma compostos também orgânicos. Então, uma das teorias da vida, de origem da vida também, é que esses gases, juntamente aí, dessa mistura com essa água fria, foi capaz de gerar alguns compostos orgânicos, e esses compostos orgânicos, por sua vez, se aglomeram nessa sopa química e formam aí células. Perfeito? Então essas são as duas teorias, ou a teoria de origem da vida mais robusta e mais aceita pela comunidade científica. Teoria da evolução química de Oparin e Haldane. Bom, e agora, pessoal, nós vamos começar o nosso assunto sobre bioquímica. Vai ser super simples, não vou puxar muito, tá bom? Vou falar um pouco sobre a água. Pessoal, a água é uma molécula muito importante. Por quê? Nós vimos que lá no ciclo da água, a importância da água em todos os ecossistemas. Por quê? Se não houver água nos ecossistemas, você não consegue ter algumas espécies, outras espécies podem sumir, porque é um recurso muito importante. E por que é um recurso tão importante assim? Nós vamos entender a importância não só de preservar esse recurso, como aprendemos lá na ecologia, mas também de saber para que os organismos vivos eles usam tanto esse recurso. Então, pessoal, a água é uma molécula muito abundante no nosso planeta, embora que a água utilizável seja menos de 1%. Bom, a água, pessoal, é uma molécula composta por um átomo de oxigênio acompanhado de 2 átomos de hidrogênio. Perfeito? E essa molécula, nós chamamos ela de molécula polar, porque ela possui 2 polos. Um polo que é positivo, que é o lado aqui dos hidrogênios, e um lado negativo, que é o lado aqui que é o lado do oxigênio. E ela tem capacidade, então, de se ligar com outras moléculas que também têm 2 polos, que são moléculas polares. Pessoal, ela também consegue fazer essas ligações de hidrogênio. Percebam que aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 moléculas de água. E essas moléculas elas se unem por essas linhas tracejadas, que nós chamamos de ligações de hidrogênio. E aí, por exemplo, numa gota d'água nós temos ali milhares de moléculas de água. Assim como no oceano a gente tem milhares de moléculas de água, simplesmente ligadas por suas ligações de hidrogênio, perfeito? Bom, e quais são essas características que a água possui que são tão importantes assim para os seres vivos? Primeira característica que é importante, que a água é um solvente universal, ou seja, ela consegue dissolver várias substâncias. Isso é muito importante, porque se você tem uma reação química, você precisa para que essa reação química ocorra de um solvente. Então a água ela é esse solvente, ela que vai aí participar de quase todas as reações químicas
que ocorrem aí nos seres vivos. Então, ela é muito importante. Então, toda reação química que ocorre dentro de um ser vivo vai utilizar água. Então, ela se torna um recurso fundamental para a vida. Além disso, pessoal, a água ela possui uma grande capacidade de manter a sua temperatura. Então, como a água você precisa de muita energia para fazer com que a água aumente 1 grau, então isso faz com que a água seja um ótimo regulador térmico. Boa parte dos organismos vivos possuem aí boa parte de sua massa sendo água. Então, essa presença de água faz com que seja fácil você regular a temperatura desse organismo. Por quê? Os organismos, para continuar em homeostase, que nós chamamos de equilíbrio, eles precisam ter uma temperatura específica para que as reações continuem funcionando, para que os nutrientes também consigam ali se ligar às suas respectivas enzimas e etc. Então, essa água vai ajudar a esses organismos a manter a temperatura, tanto não fazendo com que a temperatura suba demais, ou tanto fazendo com que a temperatura não caia demais. Tá bom? A água também, pessoal, possui algumas características muito importantes. Uma é a coesão. Coesão é a capacidade de uma molécula se ligar com outra molécula de água, como nós vimos lá pelas ligações de hidrogênio. Outra característica importante é a adesão, que é a capacidade da molécula de água se ligar a outras moléculas que também são polares. O que nós conseguimos entender que como solvente universal tem um pouco a ver disso também, tem um pouco a ver com isso. Mas a adesão também é importante nesse processo aqui que nós vamos falar. A tensão superficial, pessoal, é essa questão aqui da água formar como se fosse uma rede de moléculas de água e cria essa película. E aí é interessante porque alguns insetos conseguem ficar ali aderidos em cima dela, não afundam. Um bom experimento sobre isso é você cair de barriga numa piscina, você percebe isso na hora, essa tensão superficial da água. E outra característica importante é a capilaridade, que tem a ver com a coesão e a adesão. Por exemplo, por causa da coesão e adesão, de uma molécula puxar outra molécula e da molécula de água conseguir se aderir aqui às moléculas polares desse tubo de vidro e também dos vasos de uma planta, é que o transporte de água da raiz até as folhas vai ser sem custo de energia. Isso acontece de maneira natural. Então a capilaridade é justamente a capacidade de coesão e adesão que a molécula de água tem. Então, isso é muito bom, porque as plantas não precisam gastar energia nenhuma para tirar água da raiz até a folha mais alta, independentemente do tamanho dessa árvore. Perfeito? Então, a capilaridade é uma capacidade muito importante para os seres vivos, como nós vimos, principalmente para as plantas. Galera, se vocês tiverem qualquer dúvida, usem o mural, podem também utilizar o WhatsApp, se vocês preferirem, ou deixar os comentários aqui no próprio YouTube. Até mais!